Graça e paz para quem não tem paz, para quem não tem paz, Senhor, amém? Amém. É uma bênção estarmos juntos aqui nesse dia. É um dia especial, é um dia mundialmente conhecido. Eu fico sempre pensando, recordando botões, por que será que nós, os homens, quando é o nosso dia, em cada país é um dia diferente quando lembram? E para as mulheres, para as mães, o negócio é universal. Em qualquer lugar do mundo hoje estão comemorando. Hoje é dia das mães. Não é interessante isso, irmãos? Para pensar um pouquinho nisso. Por que será, hein? E será que nós andamos apontando no longo da história, homens? Para pensar nisso, amém? Irmãos, eu tenho uma palavra para compartilhar com os irmãos. E compartilhar significa repartir, dividir. E eu estou ainda pensando como é que eu vou começar esse assunto, porque é um pouco polêmico, mas é necessário. Uma das coisas mais maravilhosas da vida cristã é justamente o fato de poder compartilhar, poder dividir. A vida cristã é uma vida de partilha, de comunhão, né? Eu me lembro, quando garoto, que na época do primário, o atual ensino elementar, 8, 9 anos de idade, 10 anos no máximo, né? Nós temos uma brincadeira na hora da merenda. Às vezes eu gostava e às vezes não, dependia da situação. A brincadeira era a seguinte, chamava-se metadinha. Quem lembra disso? Eu amava quando eu era aquele que gritava metadinha. Aí o outro que estava com o lanche lá tinha que repartir a metade para mim. Mas a parte mais detestável era quando alguém me pegava no meu esconderijo, metadinha! E eu tinha que repartir meu lanche. Sabe, tem coisas que são compartilháveis, tem coisas que dá para partilhar. Partilhar o pão na célula, estarmos juntos em alegria, na comunhão do Senhor. Partilhar esse calor bravo que está aqui. Né? Partilhar algumas coisas boas, mas há outras coisas que são indivisíveis. Sabia que tem coisas que não dá para compartilhar? Não dá para pegar e colocar e repartir no meio? É sobre isso que eu quero falar, sobre filhos repartidos. Abramos a palavra do Senhor, nesse Dia das Mães, no livro de Reis, o primeiro livro, o livro de Reis, capítulo 3. Vamos falar um pouquinho hoje sobre filhos repartidos. Primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículo número 16. Primeiro de Reis, capítulo 3, versículo 16. Estão aí? Diz assim a palavra do Senhor. Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa e tive um filho morando com ela naquela casa. Sucedeu que ao terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite e tirou a meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. Levantando-me pela manhã para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, e teu filho morto. Porém esta disse: Não, por certo, morto é teu filho, e meu filho vivo. E assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho morto. E esta outra diz: Não, por certo, morto é teu filho, e meu filho vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. Repita comigo: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei:
porque as suas entranhas se lhe enterneceram por seu filho. Para quem está comigo? Porque as suas entranhas se lhe enterneceram por seu filho. E disse: Ah, Senhor meu, dai-me menino vivo, por modo nenhum mateis. Porém a outra dizia: nem teu, nem meu seja, dividi-o antes. Então respondeu o rei e disse: dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. Palavra do Senhor. Oremos a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra de vida. Eu rogo encarecidamente que o Teu Espírito Santo, que tudo conhece, que tudo sonda e prescruta, que nesta tarde, Senhor, o Senhor fale conosco de uma forma muito mais clara, muito mais evidente, Senhor. Dá-me discernimento da palavra e ajuda-nos, Senhor, a crescer em graça e conhecimento do Filho de Deus. Eu rogo a Tua bênção sobre a igreja, no nome de Jesus. Amém e amém. E a quem você está adorando ao Senhor? A história que nós temos hoje diante de nós é um dos episódios clássicos que fala sobre a sabedoria do rei Salomão. Salomão começa a reinar ainda muito jovem e ele tem um desafio: conduzir uma nação inteira sem muita instrução governamental, sem muita capacidade administrativa. Por ter um desafio tão grande que é guiar uma nação inteira, ele fica preocupado. Ele ora ao Senhor e pede ao Senhor alguma coisa e tem um sonho. E aí naquele sonho, Deus aparece para ele no sonho e diz a ele uma coisa que deixa qualquer um admirado, porque o Senhor naquele sonho diz: Salomão, pede-me o que quiseres que eu te dê. Pede-me qualquer coisa que eu te dê. São os versículos antecedentes nesse contexto de 1 Reis capítulo 3. Ele ora a Deus. Quando Deus fala para ele: pede o que você quiser, ele diz: Senhor, eu ainda sou muito pequeno, sou como um menino, pequeno ainda, eu não sei como me conduzir, não sei como conduzir esse povo. Eu te peço que o Senhor me dê sabedoria. É nessa hora que ele pede ao Senhor sabedoria, que no sonho o Senhor fala para ele: porquanto me pediste riquezas, não me pediste longevidade, nem a morte dos inimigos, eu vou te dar estas coisas, também vou te dar aquilo que tu me pediste, vou te dar sabedoria. E Salomão acorda muito contente, porque era o que ele precisava, e ele então sacrifica ao Senhor em Gibeon. Ele agradece a Deus por tudo aquilo que o Senhor havia prometido para ele. E quando chega ao seu primeiro caso, porque o rei também assumia funções jurídicas, não apenas governamentais, ele tinha que julgar algumas causas do povo, e lhe aparece o primeiro caso para julgar. E o caso, irmãos queridos, é daqueles casos de pequenas causas. É uma situação de duas mulheres categorizadas, estigmatizadas socialmente como prostitutas. E você sabe que ninguém está muito interessado em questões de mulheres que têm uma vida tal qual esta. Quer seja por uma contingência econômica, quer seja por uma contingência social, ou mesmo sensual, pela sensualidade. O fato é que a prostituição sempre existiu e continuará existindo na história. E é ali, no meio de uma pobreza, no meio de uma situação lastimável, aquelas duas mulheres vivendo sozinhas, compartilhando o mesmo aparato. Elas estão ali naquela situação de convívio sem marido, e as duas prostitutas, as duas engravidam, as duas têm filhos mais ou menos pela mesma época, e nasce o filho da primeira, já depois da segunda, são bebês, e portanto incapazes de decidir, de escolher qualquer coisa, e é nesse momento que acontece a tragédia. Uma tragédia comum mesmo na época atual. Alguém já disse que acontece ali uma morte súbita. Um dos bebês, na calada da noite, morre, porque a mãe dorme sobre o bebê. Isso é chamado de morte súbita, ou morte do berço. Toda mulher já ouviu falar que tem um cuidado enorme com aqueles que são recém-nascidos, né? Porque por colocar o bebê numa posição, talvez, de deitado de costas, ou de barriga para cima, sem colocar o bebê de uma forma adequada, o bebê sufoca, ou sem berço, a mãe dorme sobre o bebê morre. Disse em pesquisa que
De 1000 crianças, pelo menos uma entre 1000 morrerá de morte súbita. Por esse descuido. Porque não fez o refluxo. Ou porque houve o refluxo. Então, note bem que é isso que acontece, aquela criança morre, mas uma das mães preocupada, porque a preocupação naquela época com relação aos filhos era a seguinte: filho homem era garantia de proteção na velhice. Filho homem era a certeza de que cuidaria da mãe, mesmo sendo ela quem elas eram. Então, quando aquela mãe percebe que o seu futuro foi destruído, ela, na clara da noite, sigilosamente, ela pega o bebê morto, coloca no lugar do bebê da outra que está dormindo, troca os bebês e fica tranquila, amanhece. E como uma daquelas mães vai lamentar a criança, ela percebe: meu filho, daqui um pouquinho. Não, esse aqui não é meu filho, tem uma coisa errada. E a outra: não, esse é o seu filho, meu filho está aqui, esse aqui é meu. Não, esse é o meu filho, não, é meu. Não, o seu é o que está morto, não, o meu é o que está vivo. E ficou aquela contenda, aquela polêmica grande, vamos falar com o rei. E esse caso, não sei por qual razão, é levado ao rei Salomão. E o rei então tem uma causa para julgar. E colocam aquelas mães prostitutas diante do rei. E o rei está ouvindo a situação: é meu? Não, é o seu que é o morto? Não, o meu que é o vivo. E ele fica ouvindo: olha, parem vocês duas aí que já cansou. Trazei-me uma espada. Vamos resolver a questão agora. Corta no meio. Vamos repartir a criança. Metade para uma, metade para outra, 1 quinhão para cada uma, e está resolvida a questão. E uma delas pasma, a outra talvez sorri ironicamente. Naquela hora, diz a palavra do Senhor, e esta palavra é o que nós temos para esta tarde de culto na presença do Senhor. Diz a Bíblia, porque, versículo 26, as suas entranhas se lhe enternecerão por seu filho. Ela fala para o rei e diz assim: dai-lhe a ela, dai-lhe o menino vivo. Dá para ela o menino, não mata não. Dá o menino, dá para ela, mas deixa a criança viva. Não mate a criança. Dá para ela cuidar, dá para ela criar, mas não mata meu filho. A outra: não, divide mesmo, pode dividir. E o rei, tendo recebido a sabedoria do alto, porque se alguém tem falta de sabedoria, a Bíblia: peça a Deus que a todos dá liberalmente, não lance em rosto, está em Tiago no versículo 3, diz a Bíblia que a sabedoria do alto ela é perfeita, e ele entende algo, irmãos queridos, que os homens da atualidade se esqueceram, que existe algo inato, que vem com a mulher, que está na mulher e é próprio dela, que alguns homens, sabendo disso astutamente, se utilizam desse instinto, chamado o instinto materno. É do instinto materno que vem o grito: não, deixai-a viver, não mata não. O instinto materno é aquela reação imediata de cuidado e de proteção da criança pela mãe. O instinto materno é aquela tendência natural que toda mulher traz consigo, mesmo sendo ainda menina. Instinto materno falou do coração daquela mãe, ele saiu das entranhas. E ela grita: não, dai a ela a criança. O que Salomão vai utilizar ali para tocar o coração daquela mãe, descobrir qual era a progenitora, é uma espada. E sabe, irmãos queridos, metaforicamente falando, de uma maneira simbólica, nós estamos no Antigo Testamento, a espada simboliza 2 coisas na Bíblia, pelo menos. A primeira delas, que a espada significa, isso nós podemos ilustrar hoje isso aqui, é a palavra de Deus. A Bíblia, lá, você pode abrir comigo, lá em Hebreus, o capítulo número 4, versículo número 12, diz a Bíblia que
a espada, a palavra de Deus, ela é mais cortante do que espada de dois gumes. Ela é apta para chegar até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. A palavra do Senhor é como uma espada e ela corta. E ela, irmãos queridos, ela nos mostra a verdade. A palavra de Deus, ela divide como uma espada. Mas há uma outra coisa também que divide e que corta. Há um outro simbolismo para a espada. Lá em Romanos, capítulo número 3, nos fala da segunda espada. Há um velho cântico da harpa cristã que diz: quando eu vi sobre mim a espada da lei. Há uma outra espada, a espada dos homens. Diz a Bíblia em Romanos capítulo 13, versículo número 4, que não é em vão que os magistrados trazem consigo a espada, portanto temem. Então, irmãos, que essa espada vem falar-nos sobre a autoridade para dividir, sobre o poder de dividir. E a mensagem de hoje, qual é o nome mesmo, qual é o título? Quem lembra? Filhos repartidos, filhos divididos. Aquela criança seria dividida ao meio e repartida pela espada da lei, pela ordem real, pela voz do rei. Traz a espada e divide. Sabe, irmão, eu tenho pensado cá comigo hoje, porque, irmãos, nós temos uma lei que nos julga, que é a palavra de Deus. Nós temos orientação pela palavra do Senhor, e esta palavra nos basta. Esta palavra é suficiente. Mas à medida que o tempo passa, nós temos visto alguns dando ouvidos a outro tipo de espada, recorrendo na justiça por algumas situações, principalmente naquelas que são de relacionamento, e que acabam por dividir a família, mas principalmente o coração dos filhos. Aquela criança estava pronta para ser dividida ao meio. E hoje, nos tempos atuais, nós temos visto muitos filhos divididos ao meio. Talvez você, querido, tenha sido um filho dividido ao meio. Mas você, minha irmã, tenha sido fruto da divisão causada pela dureza do coração de seus pais. Eu quero tocar aqui em alguns assuntos polêmicos, mas importantes para nós nesse dia, que é o Dia das Mães. Apenas para dizer uma coisa para você, que se Deus colocou na mulher o instinto materno, não é porque Ele colocou sobre você uma carga que Ele mesmo não tenha carregado. O próprio Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 16, fala que a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza. Estava se referindo à morte dele. Quando a mulher está para dar à luz, sente tristeza. Mas depois, quando vê que deu à luz a um varão, logo se esquece da sua aflição. Não é assim, mulher que engravidou e que teve filho? A dor só dura na hora do parto. Depois que passou e você vê o rosto da criança, a dor desaparece. Pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. Foi isso que Jesus disse. Por isso, maternidade nunca é um peso. Lastimavelmente, maternidade pode parecer um peso para alguns machos da nossa espécie, que infelizmente esqueceram seu papel no decorrer da história como homens. Pois o instinto materno nos fala de duas coisas importantíssimas. Instinto materno fala primeiro de alimentar. Fala do que primeiro? Alimentar. Tá bem, queridos? Todo homem nasceu para o trabalho. Está lá em Gênesis, você sabe bem a história. Com dores comerás o teu pão, do fruto das tuas mãos colherás, bem. Nós sabemos muito bem que é o homem provê, mas quem alimenta é a mulher. Até porque, irmãos queridos, biologicamente falando, é a mulher que, mesmo sem ter condição alguma, mesmo que não tenha nada ao seu redor, se ela tem a criança, ela tem como alimentar. Uma das coisas mais maravilhosas da natureza, irmãos, é que Deus deu não apenas ao homem, está presente na natureza, não apenas à criatura humana, mas até aos animais,
aos mamíferos, aqueles que amamentam, Deus deu esse instinto de alimentação. Eu, quando garoto, tinha uma cachorrinha chamada Kitty e tinha uma gata. As duas eram parceiras em quase tudo, muito amigas as duas, e coincidiu de que ambas pariram os seus filhotes. Mas elas tinham as suas ocupações diárias, que eu não sei explicar quais eram, não sei, eram as mesmas. E quando uma tinha que passear, a outra se incumbia. Então, a cachorra alimentava os gatinhos e os cachorrinhos. E aí ela fazia o cotai. Aí vinha a gata, mais difícil para a gata, né? E a gata alimentava os cachorrinhos e os gatinhos. E foi assim por um bom tempo, até que eles cresceram, alimentados pelas duas. Agora a questão é, vocês sabem que, todo mundo sabe que cão e gato não se dão, não é? Mas olha só o que o instinto materno faz. Confunde as crias. Geneticamente falando, a mulher foi preparada para alimentar. Eu me lembro de uma certa senhora, uma avó, que recebeu um neto para criar, a filha foi embora, desapareceu no mundo, deixou um bebezinho para ela criar, e essa avó desesperada, muito pobre, pobrezinha, lá no Nordeste, não tinha como alimentar aquela criança, não tinha dinheiro para comprar comida, mal tinha para si mesma, e desesperada, ela, sem saber o que fazer, nos seus seios secos, ela põe aquele bebê para sugar, e aquela criança começa a sugar o seio da avó, e é claro, não havia leite. De tanto sugar, começou a doer, tanto doer, começou a sangrar, mas essa avó tinha que alimentar essa criança. No terceiro dia, milagrosamente, aquela senhora, aquela avózinha, começou a produzir leite. Sabe por quê? Porque está na mulher alimentar e cuidar. Mas há algo, querida igreja, que eu tenho que lhes falar acerca deste instinto materno, que das entranhas daquela mulher prostituta, a Bíblia faz questão de mostrar que aquelas duas mulheres eram mulheres da vida, mulheres que não tinham marido, mulheres que não estavam apegadas em amor aos seus homens. Mas, curiosamente falando, uma delas tinha amor por seu filho. Sabe o que isso significa? Que mesmo a mulher mais degradada que seja, por pior que lhe pareça a vida, não consegue se separar de seu filho. Porque o amor de uma mulher por seu filho, por sua filha, vem representar o amor do Criador por suas criaturas. Pode acaso, foi citado já aqui, e está em Isaías 49, versículo 15, pode acaso uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama? É uma pergunta de Deus. Pode acaso uma mãe esquecer-se de um filho que ainda mama? É uma pergunta inquietante. Que por aqueles tempos, na antiguidade, qualquer um responderia não, mas hoje é preocupante. Diz a Bíblia, mesmo que ela se esquecesse, todavia eu não me esquecerei de ti. O cuidado de Deus para com você. O Espírito materno fala de uma outra coisa. O Espírito materno fala de proteção. Você conhece, talvez a sua seja assim, sua mãe. Super protetora. Corujona. Quer saber que hora você volta para casa? Quer saber se você comeu hoje? Quer saber se você fez a tarefa de casa? Quer saber com quem você anda? Proteção. Cuidado. E ai de quem tocar no filho dela. Mãe. Protetora. Parece que a mãe por completo foi criada para cuidar. Tem até alguns maridos que folgam, eu sou um desses.
Mas a Bíblia nos fala, na carta a Timóteo, diz a palavra do Senhor, você pode me acompanhar, na segunda epístola de Timóteo, capítulo 3, nos fala que os últimos dias seriam tempos difíceis, em que as pessoas seriam amantes de si mesmas, egoístas, desafeiçoados. E quando chegamos no versículo 3, diz que as pessoas deste tempo presente, que antecede a vinda de Jesus, seriam pessoas sem afeto natural. Sabe o que significa, João, sem afeto natural? Que esta coisa que até os animais têm, por causa da dureza do coração, do pecado no coração do homem, as pessoas perderiam, nasceriam como se nunca tivesse existido nelas. Tem tanta gente no mundo querendo adotar, mas tem mulheres por aí que não dá para explicar isso. Insensivelmente, parece que não trazem consigo esse instinto natural de alimentar, de cuidar, de guardar, de proteger. Por que será? Por que será isso? Talvez por causa da espada. Não a espada do Espírito que está esquecida, mas por causa da espada da lei. A espada que corta e reparte filhos. Vamos ver alguns exemplos em que a espada é usada para repartir crianças. Uma dessas espadas chama-se bisturi. E corta, literalmente. Algumas crianças são sugadas. Estou falando, para quem não entendeu, do aborto. Algumas vidas são ceifadas, repartidas pela espada da lei. Aqui no Japão é permitido. E vidas são ceifadas. Quantos milhares se perdem? Enquanto as mulheres trazem consigo o instinto materno, mas não podem gerar. A palavra do Senhor nos fala no Salmo 139, Salmo 139, versículo de número 13, diz assim, que o Senhor conhecia, pois possuíste os meus rins, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu gosto dessa palavra, entretecer. É como aquela mulher que faz tricô ou crochê e vai ligando ponto com ponto, e vai unindo linha com linha. Pois bem, na figura bíblica, Deus é esta mulher que tece. Tu entristeceste no ventre da minha mãe. Deus estava dando forma a um ser. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso eu fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, como no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos, olha só isso, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando ainda nenhuma delas havia. É maravilhoso que você só está aqui porque Deus permitiu que você nascesse, que você só está aqui porque a sua querida mãezinha disse: não, eu vou com este até o fim. Que você só está aqui porque uma mulher anônima para mim, mas tão bem conhecida por você, disse: não, vai viver, faz parte de mim, foi gerado por Deus, é meu. Para a glória de Deus, você está aqui hoje vivo, porque Deus permitiu que você nascesse e você fosse gerado. Mas a espada continua dividindo. Quem nunca ouviu falar de filhos do divórcio? Talvez você que está aqui seja um destes filhos de pais separados. Talvez você, antes de conhecer a palavra de Deus, tenha enfrentado um casamento difícil. Talvez você mesma, mulher ou homem,
foi vítima do divórcio, porque creu que a espada da lei tinha razão. Essa espada, um dos seus fios, chama-se incompatibilidade de gênero. Não, somos incompatíveis, não, aqui não dá certo. Não, é cada um aqui, nós somos muito diferentes. Não dá para continuar juntos. Eu louvo a Deus, querida igreja, porque eu olho aqui nesta igreja e eu vejo, tem casais que estão aqui nesta casa, que tinham tudo para se separar, mas por causa da graça e da misericórdia do Senhor que os alcançou antes da tragédia, salvou o lar, salvou a família e salvou os filhos de serem divididos. Eu quero que você entenda que esta palavra não vem para trazer culpa ao teu coração, mas apenas um alerta para nós que existe poder neste livro santo, a espada do Espírito, capaz de chegar até a divisão da alma e do Espírito, muito mais poderosa do que a espada do rei Salomão. É a palavra do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores que você nessa tarde. Não separe! Vá até o fim. Nós olhamos a palavra do Senhor. A vida é tão mais fácil quando o coração se endurece. Não, divide mesmo, corta mesmo. É tão mais fácil que o egoísmo fale. É tão mais fácil que o coração duro se expresse. Foi assim que aqueles homens chegaram para Jesus em Mateus capítulo 19. Não nos diz a lei de Moisés que o homem pode repudiar a sua mulher? E o Senhor disse, como está escrito? Não foi assim desde o princípio. Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Por quê, irmãos? Porque Deus tem a preocupação com os filhos repartidos. Porque a preocupação de Deus é que os filhos são divididos no coração. E agora? Agora é uma nova lei. Os filhos querem a guarda compartilhada, né? A criança fica um momento com o pai, outro momento com a mãe, e até alguns, pasmem, que chegam a achar que é correto. Não, já, todo mundo, tanta gente já foi traumatizado, um a mais, um a menos. Não tem problema, você está falando do seu filho, da sua filha, carne da sua carne. Não divida, não passe a espada. Lembre-se que uma prostituta teve muito mais interesse na vida do seu filho do que talvez a gente mesmo, por ignorar a palavra de Deus. Filhos divididos. Há uma outra situação. Essa é um pouco mais fria, menos contundente, mas não menos incisiva. Corta tão profundamente quanto. É a questão do abandono. Filhos abandonados. Tem pai, tem mãe, mas cresce no lar como se não fizesse diferença. O filho chega, ninguém presta atenção, o filho sai, parece que não chegou ninguém, não saiu ninguém. Dificuldade de comer à mesa juntos, sem abraço, sem beijo, sem... Até porque quando a gente chega para eles e fala assim, passa a mão na cabeça, oi filho, como é que foi o dia? Normal. Aí a gente sabe que a gente vai ouvir isso. Mas irmãos, devemos provocar situações de estarmos junto com os nossos filhos. Porque senão nós podemos correr o risco do que fala em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, que diz lá a palavra do Senhor, que aquele que não cuida de sua própria família é pior do que o descrente, e negou a fé. Podemos negar a fé se nós deixamos. Não adianta o quanto você conhece de Bíblia, meu irmão. Eu conheço muitos pastores por aí que conhecem a Bíblia, talvez melhor do que eu. Não é o quanto você conhece, é o quanto você vive. Eu vou dizer mais.
aos olhos de Deus, uma prostituta como essa tem mais valor, porque ainda tem a possibilidade de ser alcançada pela graça e salva, do que alguém que, dizendo-se salvo, não vive a palavra. Quando nós olhamos a palavra de Deus, ela nos fala que família tem que permanecer junto. Hoje, nesse Dia das Mães, infelizmente o tempo foi embora já, mas eu quero deixar bem claro para você o seguinte: nós temos filhos. Quantos aqui tem filhos? Deixa eu ver aí. Agora os homens abaixem as mãos. Só a mulherada. Pega a tua mão erguida assim. Que a paz do Senhor, que a graça de Deus alcance o teu lar, a tua casa e os teus filhos. Você é mãe que tem chorado por teus filhos. Não há um clamor mais poderoso do que o clamor de uma mãe. No nome do Senhor Jesus Cristo, você que deseja muito ser mãe, no poder do nome do Senhor, receba a graça, a vitória e o poder da parte de Deus. No poder do nome do Senhor, a bênção seja sobre a tua casa e a tua família. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero deixar bem claro para você, uma vez mais, que a palavra de hoje não tem o propósito de te acusar, mas de fazer você entender que em Cristo Jesus há uma espada poderosa, capaz de colocar a nossa vida no lugar e de abençoar a nossa família. Deus te abençoe nesse dia. Queria agora, aproveitar que estamos sentados assim como estamos, passar para você um vídeo de uma mãe, uma mulher guerreira. Sabe, irmão, tem gente que reclama que está aqui no Japão. Às vezes, olha, tem o que comer, tem o que vestir, tem onde estar, tem trabalho, às vezes está desempregado, mas tem seguro de desemprego. Está reclamando. Dá sorte. Você tem um Deus vivo que cuida de você. Não se esqueça disso. Leva com você essa história desta tarde, irmão. A única pergunta que eu fiz para Deus foi assim: por que eu? Hoje eu entendo por quê, né? E acho que é normal, quando você ganha um bebê que ele é especial, você se pergunta para Deus, por que eu? Eu não consigo me imaginar vivendo sem Rosinha. Mãe, um beijo de boca assim, ó. Um beijo de boca. Com disposição de sobra, Regina separa o plástico, o papelão, o vidro. O mini depósito de materiais recicláveis foi improvisado bem ao lado da casa dela. Tudo para facilitar a rotina, que não é nada fácil. Regina mora em Piracicaba, no interior de São Paulo. Ela é mãe de Rosinha, de 19 anos, que necessita dos cuidados dela 24 horas por dia. Fala que você vai tomar banho, olha lá e fala, vou tomar banho. A jovem nasceu com uma síndrome rara que causa paralisia cerebral, má formação nas mãos, nos pés e na parte interna da boca. Na hora que nasceu foi um susto, porque daí ela nasceu com o intestino para fora, o baço, assim, tudo no cordão umbilical, as mãozinhas tortas, os pezinhos, só da boca aberta. Aí depois foi descobrindo mais coisas, né, que não enxergava direito, que ela tinha perda auditiva severa, profunda, que ela ouvia só 10%. E pensa que este susto deixou Regina revoltada? Eu sempre tive uma relação muito aberta com Deus, né? Sempre falei assim. Eu falei para ele, já que o senhor deu, o senhor vai me dar condições de cuidar. A casa simples onde mora com a filha chama a atenção pelo aconchego. Regina prepara com carinho o café da garota e fica sempre por perto quando os amiguinhos estão brincando com ela. A jovem não para um minuto, é ativa e gosta de brincar com a bola gigante. É o milagre da vida que se mantém firme a todo momento. Nas condições que eu tive assim, porque como eu sou portadora da translocação,
é uma chance em 1 milhão de ter um filho normal. E eu tive essa chance. Eu ganhei na loteria 2 vezes. Porque eu tive o Jefferson perfeito, né? Deus abençoe meu filho. E tive a Rosinha assim. Só que a síndrome da Rosinha não é uma síndrome que a criança viva, né? Eles falaram que ela não iria sobreviver, não iria chegar nem aos 7 anos de idade. Ninguém acreditava que ela ia dar essas respostas. Eles ter chamado, dar a mão para ela, ela levantar da cadeira, ela falar que sim, falar que não, escolher o que ela quer vestir, que ela escolhe o que ela quer vestir, o que ela quer pôr. I don't know why all the trees change in the fall. I know you're not scared of anything at all. Don't know if Snow White's house is near or far away, but I know I had the best day with you today. Para manter a casa, Regina se tornou catadora de recicláveis e a filha Rosinha vai junto pelas ruas à procura do material. A vizinhança toda recebe Regina com carinho. Muitas pessoas até deixam o material separado para facilitar o trabalho. Ela sempre trabalhou, sempre foi fazendo, ela mesmo muitas vezes ajudava, ficava dando servente. Dona Regina é bastante conhecida aqui no Parque das Indústrias, o bairro onde ela mora. Mas não é só por ser catadora de recicláveis, não. O bom humor, diante de tanta dificuldade, chega a ser contagiante. A vida que ela leva, com alegria, ela é sempre feliz, sempre alegre. Eu venho aqui, tomo um cafezinho com ela, bato um papo com ela, a gente faz oração junto, ela é uma bênção. Põe a cadeira de roda do lado, ela carrega, ela segura a menina, ela segura a cadeira de roda e vai onde tem que ir. Sempre de bom humor. Sempre rindo, sempre. Ela participa da igreja, ela trabalha na comunidade, ela chegou, é só alegria, só sorriso. E de quarteirão em quarteirão, lá vai Regina, esbanjando bom humor e superação por onde passa. Oi! Oi, meu bem! Ah, cheguei, Lourdinho. Com a proximidade do Dia das Mães, ela não pede nada, apenas agradece a oportunidade de ter a filha viva ao lado dela. E claro, faz questão de deixar um recadinho para todas as mães. É para as mães nunca desistirem dos seus filhos. Seja seu filho um drogado, seja seu filho um preso, seja seu filho um viciado, seja seu filho uma criança especial, assim, para a mãe nunca desistir. Sabe por quê, mãe? Querida mãe, porque para Deus tudo tem jeito. E eu vou falar uma coisa para vocês. Feliz Dia das Mães para todas as mães. Eu não sei fazer coração. Aleluia. Vamos dar um aplauso pro Senhor. História de vida, né? Eu sei que essa semana ninguém vai reclamar. Glória a Deus.